Graves violações de direitos humanos, demora na resolução do crime, omissão. Quando isso acontece, uma saída é federalizar o processo, ou seja, a responsabilidade pelo julgamento passa a ser da Justiça Federal. Em Pernambuco, a morte de um promotor do Ministério Público só foi solucionada depois dessa mudança. Casos que chocam a população pela crueldade e frieza. Atentados contra a vida e a dignidade. Investigações minuciosas para montar um quebra-cabeça, com o objetivo de encontrar e punir os responsáveis. Mas nem sempre as peças se encaixam. Por isso, em casos de graves violações de direitos humanos, de arquivamentos indevidos, omissão ou demora na investigação sem justificativa, a solução encontrada para evitar a impunidade é a federalização do processo. Essa federalização ela é decorrente de uma mudança que houve na Carta Maior, na Constituição, em razão da possibilidade do Estado brasileiro ser condenado perante cortes internacionais, a Corte Interamericana, pela omissão no ato de julgar, no ato de investigar. E essa omissão, ela independe se é cometida pelas autoridades federais, né, que representam a União, ou pelos representantes do Estado, pelas autoridades do Estado. Na prática, é feito o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Tudo para que a investigação e o julgamento sejam concluídos de forma isenta. Não quer dizer que as autoridades federais julguem ou investiguem de forma melhor do que as autoridades estaduais. É muito mais por uma questão de técnica. Esse distanciamento mitigue, diminua o temor que poderia haver na investigação daqueles fatos, vamos dizer, conflituosos. A mudança de competência chega à Justiça por meio da Procuradoria-Geral da República. Eles recebem as denúncias de entidades de defesa dos direitos humanos e organizações sociais que reclamam da demora na solução dos crimes. 10 pedidos de federalização já chegaram ao Superior Tribunal de Justiça. São casos excepcionais, isso precisa ser avaliado e é por isso que a Constituição determina que seja o Superior Tribunal de Justiça, por provocação do chefe do Ministério Público Federal, Ministério Público Brasileiro, a apurar e a decidir, pelo voto de seus membros que integram a seção criminal desta Corte, se é caso ou não de federalização do conflito. Em Pernambuco, um pedido de federalização partiu do próprio Ministério Público Estadual, que não concordava com a linha de investigação da Polícia Civil no caso da morte do promotor de justiça Tiago Faria. Por conta deste embate, as investigações chegaram a ficar paradas por mais de 4 meses e, por isso, o STJ autorizou o julgamento pela Justiça Federal. Havia uma suspeita inicial de que o homicídio tenha decorrido de alguma atuação profissional deste promotor de justiça no exercício da sua função de promotor, até porque na região, a região onde ocorreu esse homicídio é uma região conhecida por existirem ali grupos de extermínio que atuam no local executando ordens de assassinato de pessoas que, por algum motivo, tenham prejudicado terceiros. Então essa era a principal linha de investigação. E a outra era a possibilidade de alguma reação de um particular por uma suposta aquisição de terras pela noiva do promotor. O crime aconteceu em outubro de 2013. O promotor de justiça, Tiago Faria, foi morto a tiros quando passava de carro em uma rodovia no estado de Pernambuco, entre os municípios de Itaíba e Águas Belas. No veículo também estavam a noiva de Tiago e o tio dela, que não foram atingidos pelos disparos. A motivação foi patrimonial, foi a terra que foi perdida no leilão, contrariando totalmente a vontade de quem ali morava. E quem ali morava é a pessoa que está no processo como mandante. 3 dos 5 acusados de participar do assassinato foram a júri popular. A mãe de Tiago veio do Rio de Janeiro para acompanhar o julgamento. Eu estou aqui hoje exclusivamente para pedir justiça aos homens pela morte trágica
do meu filho Tiago. Espero que a justiça seja feita, porque a justiça divina não falha. 2 réus foram condenados. O acusado de ser o mandante do crime foi sentenciado a 50 anos e 4 meses de reclusão pela morte do promotor e as tentativas de homicídio da noiva e do tio dela. O segundo participante pegou 40 anos e 8 meses pelos mesmos crimes. Um terceiro suspeito foi absolvido. O advogado de um dos acusados vai recorrer da decisão. Nós não concordamos com essa decisão. A nossa tese é a de negativa de autoria. Um homem ainda está foragido e outro aguarda julgamento. Então, acho que foi uma resposta satisfatória, né? Espero que os outros sejam julgados em breve. E é muito bom para a sociedade, para todos nós, que verificamos, que vemos que o crime não fica impune. Esse é o segundo caso a ser federalizado no Brasil. O primeiro também aconteceu em Pernambuco. O advogado Manuel Matos foi morto por lutar contra o crime organizado e grupos de extermínio. Entre os envolvidos no crime estavam agentes do Estado, como policiais civis e militares. Existe hoje um mecanismo internacional de pressão sobre os Estados signatários desses tratados para que julguem os seus crimes num prazo razoável, apurando se houve ou não o crime e quem foi o culpado. Então, o Brasil, como signatário, ele tem esse dever de prestação até de contas, digamos, não só à justiça interna, mas também à justiça internacional. Quando chega um incidente de deslocamento de competência, é porque realmente se percebe que não há como a justiça do local onde ocorreu o crime apurar. E se o Brasil tarda muito em apurar esses crimes, ele pode ser acionado perante essa Corte Interamericana de Direitos Humanos.